se distraia dele, que você deixa de lado, e assim você esquece, porque realizar sonho, na verdade, é esquecer. Isso me preocupou, porque por mais estranha que seja a frase, de certa forma ela reflete a realidade, ela reflete a sua atitude, a minha atitude muitas vezes na vida. Porque quando nós temos um grande sonho, nós começamos a pensar o quê? Será que é possível? E aí de repente o sonho vai se adiando, vai ficando mais complicado. Eu prefiro deixá-lo guardadinho no canto, até que dele eu me esqueça. E aí um dia alguém perguntou: você tem sonho? Não, eu não tenho sonhos. Por quê? Pelo simples fato que eu deixei de lado e acabei me esquecendo dele. Mas por que será que nós não sonhamos mais? Certa vez com os jovens, no final do ano passado, eu peguei um palito de fósforo, acendi o palito e fiquei segurando. Aí falei para eles: cada um vai fazer exatamente isso. Acenda o palito de fósforo e quando ele estiver queimando, fale nos seus sonhos. Um palito de fósforo. E para minha surpresa, a maior parte dos jovens, o palito só pela metade ainda, eles ficavam olhando para o palito, brincando, tentando apagar, porque não tinha condições de falar dos seus sonhos durante um palito se queimando. Olha como nós não sonhamos. Olha como nossos sonhos são pequenos, são poucos demais. Quando se fala: qual é o seu maior sonho? Eu tenho saúde, a minha família é bem, eu acho que o meu maior sonho é esse. E para nisso, nós não sabemos escrever os nossos sonhos pelo simples fato que nós deixamos de sonhar. E algumas razões para que isso acontecesse foi, a primeira delas, frustrações. As frustrações da vida nos fizeram deixar de sonhar. Coisas que nós sonhávamos, que nós desejávamos, mas que não deram certo. Agora eu aprendi, agora eu sou uma pessoa mais madura, deixei de ser criança, deixei de sonhar, e agora eu simplesmente deixo a vida levar. E as frustrações me deixam então com a impossibilidade de sonhar, ou uma espiritualidade confusa que nós temos. Nós nos contentamos olhar a nossa espiritualidade pensando: se eu desejar mais, se eu sonhar mais, parece egoísmo da minha parte. Então eu prefiro não sonhar. O que Deus me der é lucro. O que Deus me oferecer está bom demais. Ele sabe o que é melhor para mim. E essa espiritualidade confusa acaba fazendo com que você e eu deixemos de sonhar a nossa falta de fé. O que adianta sonhar? Nada vai acontecer. O que adianta sonhar com algo se eu não vou conquistar? Porque eu vou desejar algo que eu sei que cada dia mais ficará mais longe de mim. A nossa falta de fé em nossos dias, o pessimismo coletivo. Como hoje o mundo é pessimista, como as pessoas ao nosso redor são pessimistas, e nós sofremos isso no dia a dia. Quando nós tentamos sonhar um pouquinho mais, nós nos deparamos com um mundo pessimista, e aí nós entendemos que eu tenho que mudar, eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que conquistar. E que dessas razões faz com que surjam dúvidas no nosso coração. Alguns questionamentos, por exemplo: será que nós merecemos? O seu sonho, será que você merece realizar o seu sonho? Sabe aquela história que nós vemos aí, quando alguém ganha alguma coisa, todo mundo fica do lado: ele merece, ele merece. Aí quando vai entrevistar, a pessoa fala assim: eu não mereço tanto. Todo mundo sabe que ele merece, mas ele olha para si e fala: eu não sou merecedor. E ou senão o desejo que nós temos, às vezes, de sentir que é ingratidão da nossa parte, pedir mais coisas para Deus, sonhar mais coisas. Mas se eu começar a pedir: pastor, será que eu não estou sendo ingrato com Deus? Eu tenho que ser grato por aquilo que eu tenho. E aí nós deixamos de sonhar, porque nós achamos que vai ser ingratidão da nossa parte, querer algo melhor, querer uma coisa melhor. Ou se não, será que nós estamos preparados para realizar os nossos sonhos? Você se sente preparado para conquistar o seu sonho? A responsabilidade que ele traz, as consequências que ele vai trazer junto com a realização dele, será que nos sentimos preparados? Queridos, diante das frustrações, da espiritualidade confusa, da falta de fé, da nossa ingratidão, muitas vezes, nós nos deparamos com 3 grupos de pessoas. Esses sentimentos todos formam 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo, os acomodados. Os acomodados.
aquele que se diz satisfeito com todas as coisas. O que na verdade ele está dizendo é: eu estou acomodado. Quando nós falamos, eu estou bem no meu trabalho, eu estou feliz com o meu trabalho, na verdade nós estamos apenas acomodados com ele. Nós podemos fazer mais, nós podemos melhorar. Quando nós olhamos para a nossa família e falamos: não, minha família é feliz, e não começa a querer mais, a sonhar mais, é porque eu estou acomodado demais. E como o comodismo tem alcançado a nossa geração, como o comodismo tem entrado nas nossas vidas. Outro tipo de pessoas, as pessoas desanimadas, pessoas simplesmente desanimadas, não querem nada mais. Aquelas pessoas que nós olhamos e falamos que ela quer que o mundo acabe barrando para que ela morra encostada. Aquela que nós chamamos de marcha lenta, aquela que nós chamamos de devagar demais, uma pessoa que não tem atitude, uma pessoa que não toma decisão, uma pessoa que não busca algo maior, porque simplesmente está desanimada na vida. O desânimo hoje é grande no nosso meio. O desânimo hoje tem conduzido pessoas à depressão, tem conduzido pessoas ao isolamento. Por quê? Pelo simples fato que ela faz parte de um grupo de pessoas que deixou de sonhar. Um grupo de pessoas que deixou de sonhar. E aí então nós encontramos um terceiro grupo. O primeiro grupo acomodado, o segundo grupo desanimado, o terceiro os inconformados. Os inconformados. Qual parte que você quer fazer? Qual grupo você faz parte? Os acomodados, os desanimados ou daqueles inconformados? Os inconformados, aqueles que não aceitam aquela situação, por mais que pareça bem, por mais que pareça que está tudo tranquilo, tudo nos seus lugares, a pessoa não se sente satisfeita, a pessoa ela sabe que pode conquistar mais, a pessoa sabe que pode buscar mais. A pessoa incomodada é aquela que crê que Deus tem o melhor para a vida dela, é aquela que tem a certeza que Deus tem preparado o melhor, Deus cada dia tem o melhor, tem algo melhor para cada dia da vida dela. Mas muitas vezes nós comentamos: isso é o melhor de Deus para mim. A pessoa está sofrendo, angustiada, a pessoa está isolada do mundo, mas ela crê que aquilo é vontade do Senhor. Isso é o acomodado, isso é aquele que é desanimado. Mas aquele que é inconformado com a situação é exatamente aquele que crê que Deus tem algo melhor para ele, Deus tem algo melhor para a família dele, tem algo melhor para a igreja dele. Queridos, é aquele que luta para que as coisas possam mudar, é aquele que luta para que as coisas sejam transformadas, é aquele que, em meio ao pessimismo coletivo, ele tem certeza que as coisas podem ser diferentes. E aí então a situação que era complicada começa a se transformar, porque ele não ficou acomodado, não ficou desanimado, e é uma pessoa que sonha mais. O inconformado é uma pessoa que sonha mais. E é exatamente esse o tema dessa noite. Tudo pode ser melhor se sonharmos mais. 2011, tudo pode ser melhor se sonharmos mais. Convido você a ver sua Bíblia no Salmo 137. Salmo de número 137. O Salmo diz assim: as margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Os salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, e se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria, como os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai, até aos fundamentos, filha da Babilônia, que há de ser destruído. Feliz aquele que te der a paga do mal que nos fizeste,
Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los sobre a pedra. Vamos orar? Pai, dentro da tua palavra nós estamos. Nós fomos criados na imagem e semelhança do Senhor. Que o Senhor nos deu a capacidade de sonhar, Pai, de desejar, nos deu a capacidade de conquistar, Pai, de querer o melhor, Deus, a cada dia. E, Pai, muitas vezes nós temos nos deparado com as nossas frustrações, ó Deus, com o pessimismo coletivo, ó Pai, com uma espiritualidade confusa, coisas, ó Deus, que nos fazem deixar de sonhar. Ó Pai, muitas vezes nós questionamos, ó Pai, a nossa vida, se somos merecedores, ó Deus, de receber algo da parte do Senhor, de realizar um sonho. Muitas vezes, ó Deus, temos medo de sermos ingratos com aquilo que temos e pedimos algo maior para o Senhor, ó Deus. Mas nós temos a certeza, Deus, que isso tem feito com que muitas pessoas entre nós, ó Pai, têm sido acomodadas, ó Deus, têm sido desanimadas. Mas, ó Deus, nós cremos, ó Deus, que tem colocado no nosso coração, ó Pai, um sentimento de conformidade com tudo isso, com essas coisas que têm acontecido, ó Pai, com essa situação no nosso tempo. E nós queremos, ó Deus, ver transformações, nós queremos ver, ó Deus, um 2011 muito melhor do que foi 2010, mas para isso nós temos que sonhar mais. Nós lhe pedimos nessa noite, Deus, venha falar no nosso coração, para que nossos sonhos venham ser, Deus, restaurados, para que nós possamos, ó Deus, ter novos sonhos na nossa vida, Deus, e com a certeza da bênção do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. As margens dos rios, onde nos assentávamos e chorávamos. Queridos, quando nós lemos esse texto, nós encontramos pessoas amarguradas. Pessoas entristecidas com a situação que elas estão vivendo, com uma situação de abandono, uma situação de cativeiro, uma situação de escravidão, uma situação aos quais os sonhos estavam guardados, os sonhos que aquelas pessoas tiveram ao longo de suas vidas foram simplesmente engavetados, porque não tinham condições de realizar mais. Nós encontramos pessoas com essa amarga experiência de não poder realizar os seus sonhos. E essa amarga experiência é transmitida através da saudade, a saudade do seu povo, a saudade da sua terra, a saudade da liberdade. Nós encontramos no choro desse povo, no choro dessa nação, nós encontramos na opressão psicológica que esse povo sofria. Chegavam para eles e diziam: cante ao Deus de Sião. Deus de Sião era o Deus libertador. Como cantar ao Deus libertador, nós que somos escravos? Em outros salmos nós encontramos o opressor dizendo: cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus? E interessante que nós vivemos também, de certa forma, uma amarga experiência na nossa vida. Quantas vezes as pessoas olham e falam assim: mas querido, você não sai da igreja, você tem uma vida de oração, você lê a palavra, você é alguém que depende de Deus. Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? E a opressão psicológica cada dia vai minando as nossas forças. Um povo que vivia uma amarga vida, quando eles pediam para cantar, cantem. E o canto era uma característica peculiar do povo judeu. Toda festa, todo momento, o povo judeu estava cantando. Mas o que nos chama a atenção é que eles penduravam nas harpas pelas árvores. Na nossa linguagem, na nossa versão eles penduravam as chuteiras. Aquilo que era o maior motivo de alegria, de prazer, que eles pegavam as suas árvores e tocavam para poder transmitir alegria, eles penduravam nas árvores. Como iriam cantar, como iriam se alegrar, como iriam expressar alegria, se as coisas não caminhavam bem, se as coisas não estavam da forma que eles desejavam. Essa amarga vida é por consequência de uma amarga derrota. A terra que Deus havia prometido a eles, a terra que Deus havia dado em suas mãos, foi tomada agora. Agora eles eram escravos, perderam a liberdade. A amarga derrota em seus corações, porque aquilo que eles mais desejavam foi afastado, foi tirado de suas vidas. E quantas vezes nós vivemos essa amarga derrota? Aquilo que nós mais sonhávamos foi tirado de nós, foi colocado para longe da nossa vida. E é um povo que faz um amargo pedido, um grito de socorro. Eu sei que dói quando você ouve: feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. O grito desesperado de uma nação escravizada.
O grito desesperado de alguém que deixou de sonhar, porque simplesmente foi podado as suas condições, foi tirada a sua possibilidade de sonhar. Esse grito desesperado pela destruição dos seus sonhos, o desejo de destruir os ladrões dos seus sonhos. É exatamente esse desejo que está no nosso coração. Quando nós olhamos as impossibilidades de conquistar os nossos sonhos, nós falamos, eu faria de tudo, qualquer coisa, para que pudesse realizar. Eu aprendi muito tantas coisas para que pudesse conquistar o meu maior sonho. Uma vida amargurada, uma vida cheia de dor, cheia de saudade, cheia de sofrimento, porque não tinha condições de realizar os seus sonhos. E de certa forma a sua vida e a minha vida, alguns momentos, ou talvez este momento, que seja assim, nós estejamos amargurados com a vida, sejamos amargurados com a derrota, sejamos amargurados com tantas coisas, porque nós não estamos conquistando nossos sonhos. Mas 2011 pode ser diferente. 2011 pode ser melhor se você voltar a sonhar, se você voltar a conquistar aquilo que você deseja. E quando eu soube que o Salmo 126 é a resposta do Salmo 137, após uma experiência que eles tiveram de escravidão, agora eles encontram a liberdade, encontram a mão do Senhor libertando. O Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós nos assentávamos e chorávamos. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Queridos, a diferença dos dois salmos é exatamente o que ele começa dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nós voltamos a sonhar, nós voltamos a querer conquistar, nós voltamos a viver. O sorriso voltou a brotar nos nossos lábios, porque agora nós podemos conquistar, porque agora o Senhor restaurou a nossa sorte. Nós ficamos como quem sonha. É assim que você quer ficar em 2011, meu querido? É assim que você deseja ficar como quem sonha, como alguém que se enche de júbilo, se enche de riso, se alegra porque o Senhor restaurou a sua sorte? Alguns passos nós temos que ter. É exatamente esses passos que a nação de Israel começou a ter a partir do momento que recebe a carta do profeta Jeremias. E essa carta traz alguma renovação, traz alguma exigência da parte daquele povo, traz algumas cobranças, traz algumas coisas à memória. E aquele povo começa a resgatar, e aquele povo volta a sonhar. E quando se cumpre a promessa daquela nação, aquela nação fica exatamente como quem sonha. E o coração se enche de júbilo, o riso volta a existir, a face agora volta a se alegrar, porque voltou a sonhar. Deixa a sua Bíblia aberta agora em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Exatamente no meio daquela nação que chorava para aquela nação que se alegrava. Aquela nação que deixou de sonhar para uma nação que ficou como quem sonha. Aí no versículo 4 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposa, e gerai filhos e filhas, tomai esposa para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que não tenham filhos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Deixe esse texto aberto, a gente vai meditar nele todo, porque é exatamente a carta que aquela nação recebeu, é exatamente a carta que Deus graciosamente deixa para que nós possamos ler e compreender que os nossos sonhos também podem ser restaurados. Quer seu sonho restaurado? Quer sonhar? Quer voltar a sonhar? Quer 2011 melhor? Primeira coisa, vença as suas frustrações. Vença
as suas frustrações. A nação de Israel começou a dar ouvido aos falsos profetas. Os falsos profetas se levantavam em meio à nação e diziam: o seu Deus esqueceu de vocês. Esse Deus que vocês amavam, esse Deus que vocês adoravam, abandonou vocês. Esqueçam esse Deus e deixem de casar, deixem de ter filhos, deixem de plantar, apenas esperem a morte. Os falsos profetas. E, queridos, nós sabemos que no momento da crise surgem os oportunistas. É exatamente no momento mais complicado da crise surgem os oportunistas para tentar derrubar a gente, não é verdade? É no momento de dor que alguém quer tirar proveito, é no momento da crise financeira que alguém se aproxima da gente para tirar um proveito. Infelizmente, algumas coisas são aquelas que se aproximam. O sentimento de frustração sempre vai estar com a gente, se a gente não vencer. E esse com certeza é um dos falsos profetas da nossa vida. Porque a frustração nos dá, aparece que a cada momento ela aponta os dedos para a gente e fala assim: olha, você não vai fazer, você não consegue, você tentou e não conseguiu, você foi criado para ser apenas um derrotado, porque na infância alguém olhou para você e disse que você não daria nada na vida. E aquele sentimento de frustração a todo momento está diante de nós, e exatamente ele se torna um falso profeta na nossa vida. Ou senão, os pessimistas de plantão, pessoas pessimistas de plantão ao nosso redor. Querido, cuidado com quem você tem andado, cuidado com quem tem aconselhado você, cuidado com quem tem dado, de certa forma, sabedoria para a sua vida. Porque o que tem de pessimista no nosso meio hoje, o que tem de pessimista no mundo que se levanta como falso profeta, e comece a tentar fazer com que você mude de religião, com que você procure um centro de umbanda, procure espiritismo, vá na igreja do fulano de tal, porque lá as coisas acontecem. E ali começa a se levantar os pessimistas, dizendo que a sua fé não tem razão, a sua fé não tem sentido, a sua fé não vale nada se você não tiver dinheiro, não tiver posse, não tiver poder. Querido, cuidado com os pessimistas, cuidado com os seus medos e as suas incertezas. Os nossos medos têm sido cada vez mais os nossos falsos profetas na nossa vida. Medo é necessário, medo é fundamental para a gente, porque nos impede de fazer uma loucura, exatamente o medo. Mas o medo e exagero, ele começa simplesmente a travar a nossa vida e começa a empurrar cada vez mais para longe os nossos sonhos. Vença as suas frustrações, deixando de ouvir os falsos profetas, e passe a ouvir a voz de Deus. Passe a ouvir a voz de Deus. Jesus, ele é um sumo sacerdote que pode se compadecer de você e de mim, porque a palavra do Senhor diz em Hebreus 12 que ele se fez homem, ele habitou no nosso meio, ele passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos, pelas mesmas dores, pelas mesmas limitações, e por isso ele pode se compadecer de nós. Então, se ele passou por tudo isso, o texto fala, mas sem pecado, o que tinha diferente em Jesus? Ele era Deus, não por esse fato, mas a humanidade dele, a todo momento ouvia de Deus: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, que eu tenho todo o meu prazer. Porque os discípulos se levantavam contra ele, contrariando os seus pensamentos, porque os fariseus se levantavam, a liderança se levantava, mas o diabo se levantou no deserto. Mas a todo momento aquela vozinha dizia: este é meu filho amado, que eu tenho todo o meu prazer. E é exatamente essa voz que nós temos que ouvir constantemente. Você é um amado de Deus, você é um amado de Deus, e Deus jamais vai desistir de você. Deus amou você, escolheu amar você, e nada neste mundo pode interromper esse amor, pode quebrar esse amor, porque não partiu de nós, partiu dele, não partiu das minhas qualidades, mas partiu da escolha dele me amar. Querido, você é amado de Deus, e como amado de Deus você tem que entender que você precisa vencer as suas frustrações, porque Deus lhe dá condições de sonhar mais. Ouça a voz de Deus, entenda que o tempo é determinado por Ele. O texto diz assim no versículo 10: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para os outros. Logo que se cumprirem os 70 anos, o tempo determinado por Deus.
Os falsos profetas diziam: Deus esqueceu de vocês, Deus jamais vai restaurar a nação de Israel. Mas Deus diz: quando se cumprirem os 70 anos, aquilo que eu prometi, o tempo que eu determinei, as coisas vão acontecer. Querido, o tempo de Deus para a nossa vida. Talvez nós não entendamos, mas depois que nós conquistamos o sonho, nós entendemos como nós somos moldados naquele período, entre a promessa e o cumprimento, entre o sonho e a sua realização. Como nós somos amadurecidos, como nós nos apegamos mais a Deus. E aí também diz a fidelidade do Senhor: assim que se cumprir, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. E cumprirei para convosco a minha boa palavra. Quer vencer a sua frustração? Deixe de ouvir os falsos profetas na sua vida e passe a ouvir a voz de Deus. Esse Deus que deixa claro para a gente que Ele tem um tempo determinado e que Ele vai cumprir com fidelidade a sua palavra. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para a gente. Por mais que as pessoas venham zombar de nós, por mais que as pessoas venham dizer: cadê o seu Deus? Tenha certeza que Ele está no lugar onde sempre esteve, olhando para você da mesma forma que Ele sempre olhou, e crendo você que Ele vai te abençoar, que Ele vai estender a mão e vai te dar aquele sonho que você quer. Mas para isso você precisa vencer as frustrações e sonhar mais. Queridos, segunda coisa: primeiro, você vença as suas frustrações. Segundo, reconstrua a sua espiritualidade. Pastor, mas como assim o sonho e a minha espiritualidade? Quando a nação de Israel deixava de sonhar, quando a nação de Israel deixava de ouvir a voz do Senhor, quando a nação de Israel se sentia oprimida, a primeira coisa que eles faziam era abandonar Deus, era questionar aquilo que Deus tinha para a vida deles. Quantas vezes nós já lemos, por exemplo, quando Moisés sofreu aquela nação toda? Moisés nos tirou do Egito para que tivéssemos morrer no deserto. No Egito nós tínhamos carne, nós tínhamos água, agora nós temos caixões para pôr todo mundo aqui. Quantas vezes a não realização do sonho começa a estragar a nossa espiritualidade? Nós começamos a deixar de vir à igreja, já não somos mais tão comprometidos com a leitura da palavra, já não somos mais pessoas de oração, pessoas que dependemos de Deus na oração, nós já não nos envolvemos mais com aquilo que é precioso para Deus, com aquilo que nós sabemos que é sagrado, nós abandonamos os nossos ministérios, pelo simples fato que a nossa espiritualidade foi destruída, porque um sonho que eu tinha eu deixei de lado, eu deixei de buscar a presença de Deus. Reconstrua a sua espiritualidade. No versículo 12, no versículo 13 diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Hoje, uma espiritualidade confusa tem invadido aí a nossa vida. O que é mais precioso? O dinheiro ou a saúde? O que é mais precioso para que você faça uma opção por uma religião? A sua saúde ou o seu dinheiro? O que é mais importante para mim? Eu ser bem recebido ou eu ser bem instruído na palavra de Deus? Hoje nós começamos a trocar os valores, nós escolhemos igrejas da mesma forma que nós escolhemos um restaurante, nós escolhemos igrejas da mesma forma que nós escolhemos uma grife que nós queremos usar, uma loja que nós queremos frequentar, queremos comprar. E aí nós começamos a entender que o que se faz na igreja hoje é um grande comércio. Hoje o consumidor tem todo o direito, o direito do freguês, então quem tem direito é sempre o mesmo tem direito. E queridos, quando nós pensamos assim, não pense que nós falamos apenas de membros, mas muitas vezes nós pastores, que de certa forma temos mais condições até de criar um domínio, começamos a tentar fazer tudo do nosso jeito. E aí aquilo que é espiritualidade, aquilo que vem de Deus, aquilo que é escrito na palavra, começa a ser deixado de lado. E a nossa espiritualidade se torna confusa demais. E se ela é confusa demais, como que eu vou buscar a presença de Deus? Se a minha espiritualidade é confusa demais, como que eu vou clamar a esse Deus, se exatamente eu não sei quem é esse Deus?
Como eu vou entender esse Deus se as pessoas me ensinam a maneira que eu tenho que me achegar a Ele, a palavra certa, a atitude certa, a oferta certa? Como que eu posso falar com esse Deus? Esses dias eu vi uma grande apresentadora, grande no sentido de conhecida, no Brasil aí, ela falou o seguinte: um dia eu fiquei tão desesperado que eu nem pedi para o meu santo, eu fui direto para Deus. Eu nem sei se ele me ouviu, mas eu fui direto para Ele. Espiritualidade confusa. E aí então muitas vezes nós agimos dessas maneiras negativas. E aí é uma necessidade de renovação na nossa vida. Quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, alguém que passou por dificuldades muito maiores do que a nossa, problemas, situações, foi dado como morto a tudo que ele enfrentou, ele simplesmente escrevia cartas dizendo que amava as pessoas. Em nenhum momento ele passou pela sua mente abandonar aquelas pessoas. Aí estava disposto a morrer por elas. E ele sempre cita isso, a renovação da nossa mente. Por que renovar a nossa mente? Quando nós pensamos na questão do caráter humano, e aí então nós definimos o caráter humano como sentimentos, vontades, consciência, pensamentos, ou seja, a construção de tudo aquilo que somos, de todas as experiências das quais nós tivemos. Tudo isso vai construindo a nossa mente, vai construindo o nosso caráter. Nós somos um conjunto das nossas experiências. Não tem como não ser assim. Nós somos um conjunto de tudo aquilo que nós escolhemos, tudo aquilo que nós fizemos ao longo da vida. E aí então o apóstolo Paulo, ele vai colocar esse mundo divino que Cristo ofereceu a cada um de nós. E é interessante quando você lê os evangelhos, Cristo falando de um mundo divino, um mundo perfeito, falando do reino dos céus, falando da nova criação. E sabe que muitas vezes nós não experimentamos esse mundo divino, porque nós não conhecemos detalhadamente, porque apenas nos contentamos em frequentar a igreja, porque apenas nos contentamos em receber algumas bênçãos materiais, mas as feridas continuam. E aí nós começamos a nos questionar: mas eu estou há tanto tempo na igreja e o meu coração permanece vazio, estou frequentando tanto tempo na igreja, mas ainda não recebi essa cura que eu tanto preciso. E aí nós entendemos que há necessidade de uma renovação da mente, porque nós somos criados no pecado, e como consequência desse pecado, nós trazemos as feridas deles. E aí então as escolhas erradas, as decisões tomadas, a rejeição, sempre vai ficar no nosso coração, até o momento que descobrimos que esse novo mundo é oferecido a nós com uma nova formação. Tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. E agora passamos a receber uma nova mente agora, a qual que Ele nos dá a oportunidade de nascer de novo no sentido que você agora é uma nova criatura. E aí então nós recebemos a mente de Cristo, aquele que é o ser humano perfeito, aquele que é a expressão exata do ser de Deus, aquele o qual as feridas emocionais não faz parte da sua existência. Então nós começamos a entender que esse mundo é oferecido para nós, essa nova mente é oferecida para nós, mas nós simplesmente não conseguimos recebê-la, porque nós continuamos a nutrir a mente que nos traz dor, continuamos a nutrir a vida que nos traz a memória, aquilo que não nos dá esperança, e nós não queremos receber essa nova vida de Cristo em nós. Mas querido, feridas emocionais, a cura existe. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Não posso ir até o meu Deus, porque você precisa vir até mim para que eu o conduza até Deus. Queridos, reconstrua a sua espiritualidade, e essa verdadeira espiritualidade, como nós vimos aqui, invocareis e passareis a orar a mim. Busca por intimidade, vai invocar, vai orar, uma busca por intimidade. Reconstrua a sua espiritualidade buscando uma intimidade maior com Deus. Aquela história de irmão 6 horas, sabe aquela história? Pastor, vocês oram por mim, irmão, vocês oram por mim. Isso não pode acontecer. É claro que o clamor da igreja precisa acontecer sempre. É claro que a igreja toda precisa interceder por nós. Mas a pessoa mais importante para orar por você é você mesmo.
espiritualidade nesse ano, buscando uma intimidade, buscando mais a vida de oração com esse Deus. O que me chama a atenção é que ele diz assim: e eu os ouvi. Não é um Deus que abandona, não é um Deus que rejeita, não é um Deus que deixa você de lado, não é um Deus que nos deixa abandonados, mas esse Deus que você invoca, esse Deus que você ora, ele diz assim: e eu vou ouvir você, eu vou ouvir você. Saiba que Deus quer ouvir sim o seu lamento, Deus quer ouvir a sua dor, Deus quer ouvir o seu sonho. Você talvez seja cansado de falar do seu sonho para o seu marido, para a sua esposa, conversar com os amigos sobre os seus sonhos, e as pessoas não estarem ouvindo para você. Mas saiba, Deus está com o ouvido inclinado, pronto para ouvir exatamente aquilo que você tem para colocar dentro dele. Ouvir a voz de Deus e saber que está sendo ouvido por Ele. A busca de maturidade. Buscar-me-eis e me acharei quando buscardes de todo o vosso coração. Reconstruir a nossa espiritualidade é uma busca por intimidade, é uma busca por maturidade. Você focar a sua vida espiritual, você focar Deus, não focar numa religião, não colocar o seu coração numa religião, colocar o seu coração naquilo que você faz como voto para cumprir se Deus abençoar você, mas é você colocar o seu coração direto em Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Isso é maturidade, isso é você criar um vínculo tão perfeito com Deus, que o seu coração é simplesmente voltado para Ele. Isso nos leva à busca pela restauração de todas as coisas. Versículo 14 diz assim: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Vou fazer mudar a vossa sorte. Qual era a sorte da nação de Israel? Quando nós nos assentávamos e chorávamos. Essa era a sorte de Deus. Agora essa sorte transformada, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso. Queridos, essa restauração que Deus tem para a nossa vida, ela acontece a partir do momento que nós buscamos exatamente essa restauração, essa reconstrução da nossa espiritualidade. Se a sua espiritualidade foi destruída pelo fato de que você deixou de conquistar sonhos, se em algum momento você deixou de buscar a presença de Deus, porque algum sonho seu foi afastado, foi deixado de lado, se alguma frustração entrou na sua vida e você deixou de buscar Deus, querido, nessa noite, tome a decisão de reconstruir a sua espiritualidade, porque você reconstruindo a sua espiritualidade significa que a sua vida está totalmente nas mãos de Deus, e se está nas mãos dele, tudo pertence a Ele, e se pertence a Ele, Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para a sua família, Ele tem o melhor para a sua vida. Então reconstrua a sua espiritualidade, buscando intimidade, buscando maturidade, e busque por restauração na sua vida. Quer sonhar mais? Vença as suas frustrações, reconstrua a sua espiritualidade. E terceiro, sonhe com mais intensidade. Sonhe com mais intensidade. Sonhar é esquecer. Isso significa que sonhar é não realizar. Isso não pode fazer parte da minha vida e da sua vida. Você achar que Deus criou você para ser um robozinho que não tem desejos, que não tem vontades, que não tem escolhas, que não cria esse alvo para a sua vida, é loucura. Porque Deus nos criou exatamente assim, sonhadores. Tanto que a palavra do Senhor, o profeta Joel, diz que quando o Espírito Santo descer sobre toda a carne, os jovens teriam visões. O que é um jovem ter visão? É o jovem olhar para o futuro da sua vida e ter o melhor, querer o melhor, desejar o melhor. E quando fala dos velhos, o que ela fala dos velhos? Os velhos sonhariam. Os velhos não iriam pendurar as suas armas. Os velhos não iriam pendurar as suas chuteiras. Os velhos iriam sonhar mais. Eles iriam querer mais, desejar mais, buscar mais. Queridos,
sonhe com mais intensidade. E sonhar com intensidade é ter foco naquilo que você quer para a sua vida. Eu já falei uma vez aqui, quando nós somos crianças, nós queremos ser tudo quando crescemos. Eu queria ser bombeiro. Quem queria ser bombeiro quando era criança? Bombeiro. Queria ser policial. Quem queria ser policial? Aí os policiais não realizaram o sonho. Queria ser jogador de futebol. Quando eu penso nisso, eu falo assim: o que o Corinthians perdeu? Mas quantos sonhos nós tínhamos? E nós éramos assim, nós saímos de casa para brincar. Eu vou jogar bola na rua, mas nós encontrávamos alguém no trampolim de fundo que ficava ali, apareceu um peão, nós íamos para lá. E parece que nós continuamos a ser crianças, com 30, com 40, com 50 anos. Continuamos a olhar a nossa vida e sonhar cada hora alguma coisa, cada momento queremos uma coisa ou outra, e não temos foco. Quer sonhar com intensidade? Tenha foco. Saiba aquilo que realmente vai satisfazer o seu coração. Saiba aquilo que vai fazer bem para você. Aquilo que você vai se sentir realizado. Aquilo que é o seu sonho. Não é aquilo que é o sonho de alguém. Não é aquilo que alguém sonhou, que alguém comentou com você. Não é aquilo que as pessoas querem que você conquiste. Sonhe aquilo que você quer. E coloque foco. Isso é sonhar com intensidade. E sonhar com intensidade é desejar muito, querer muito o que quer conquistar. É planejar com dependência total de Deus. É você planejar tudo com dependência de Deus. Em cada momento você convidar Deus para fazer parte do seu sonho. É você convidar Deus para fazer parte daquilo que você quer conquistar. É você falar: Deus, eu quero isso da minha vida. Eu sei que só é possível nas mãos do Senhor. Vamos caminhar comigo, Deus. E deixa que eu caminho com o Senhor a cada dia mais. Planejar é saber o Deus que você serve. Sonhar com intensidade é saber o Deus que você serve. Sonhar com intensidade é saber o Deus que você serve. Quando as nações diziam: cadê o seu Deus? A nação de Israel sabia o Deus que servia. Quando a nação era desafiada a cantar, eles diziam: como nós iremos cantar ao Deus de Sião? Eles sabiam o Deus do qual eles serviam, o Deus libertador. Daquela situação ele ia mudar, que Deus ia libertar mais uma vez aquela nação. Saiba o Deus que você serve, que você vai sonhar com mais intensidade. E sonhe com intensidade em algumas áreas da sua vida. Aí no versículo 5 ao 7 diz assim: versículo 5: edificai casas e habitai nelas. Edificai casas e habitai nelas. Sonhe com intensidade para a sua vida material. Sonhe com intensidade para a sua vida material. Nós criamos um modo de falar de prosperidade financeira. É a doutrina que o diabo inventou para destruir as igrejas. Nós criamos uma mentalidade que eu não posso desejar prosperidade financeira, porque vai ser egoísmo da minha parte, porque vai ser vaidade demais. Mas, queridos, o texto está dizendo: construam casas, sonhem com a vida material de vocês. A nação de Israel simplesmente havia deixado de construir. Por que construir se tudo vai se acabar? Nós vamos morrer. Por que querer conquistar? Queridos, queira o melhor para você. Queira o melhor para a sua vida. Saiba que Deus tem o melhor. Comece a desejar. Se você trabalha num lugar e você ganha bem, graças a Deus por isso. Mas se você olha e vê que tem condições de fazer um novo curso, subir na empresa, faça esse curso e vai atrás. Se você acha que pode fazer um outro concurso e passar num lugar melhor, faça. Não fique aí olhando e dizendo: tá bom assim, ele ganha menos do que eu. Queridos, olhe para você. Saiba que Deus fez um sonhador. Aí como você vai ser aquele que vai contribuir para a obra do Senhor, Deus vai te abençoar, Deus vai dar um crescimento. E creia que Deus tem os sonhos para você na sua vida material. Eu lembro de uma ilustração bem simples, mas que mostra um pouco. Diz que uma pessoa sonhou que morreu e foi para o céu. Aí quando chegou lá no céu, então, aí falou: no céu há muitas moradas, e aqui é o seu quarto. E quando a pessoa entra no quarto, tem muitos presentes assim.
Nós com certeza já ouvimos mensagens em cima desse texto, já lemos várias vezes, já citamos muitas outras, mas nós temos mais uma noite para ser abençoado por ele. Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, pelo anânimo de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram: os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, e sejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo era copeiro do rei. Queremos falar mais uma vez com Deus, pedindo a Ele que coloque no nosso coração a sua palavra. Pai, diante da palavra do Senhor nós estamos, diante da realidade do nosso Deus, que muitas vezes temos as feridas emocionais, a qual, Deus, nós sabemos aquilo que nos incomoda, aquilo que nos traz tristeza, ó Deus, emoções que trazemos à memória, Deus, e junto com elas, ó Deus, uma dor, ó Deus, uma tristeza. Pai, nós sabemos, ó Deus, que precisamos ser curados pelo Senhor, Pai. E assim pedimos, ó Deus, que o Senhor venha ministrar sobre nós a Tua palavra. E Teu Espírito, ó Deus, como nós já cantamos aqui nessa noite, Pai. Venha realmente, ó Deus, passar no nosso meio, Pai, curando, Deus, as feridas de cada um de nós, para que possamos ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida a qual nós podemos amar, Deus, e poder ser amados, ó Deus, ao longo da nossa história, Senhor. Nos abençoe, Deus, ministre sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Feridas emocionais, o caminho da cura. Como foi passado esses tempos, eu fiquei meio preocupado, porque nós entraríamos num lugar que talvez não fosse tanto a nossa área pastoral. Talvez nós iríamos entrar numa área mais da psicologia. E aí tomar decisões por pessoas as quais talvez precisassem de um tratamento maior, um aconselhamento maior. E aí então eu comecei a colocar diante de Deus para que Deus mostrasse alguém na palavra dele que tivesse passado por uma situação assim e como ele conseguiu sair dessa situação. E Neemias, quando nós lemos o livro de Neemias, nós temos Neemias como um grande herói, um grande líder, alguém que venceu as batalhas da vida, alguém que conquistou os seus sonhos, alguém que motivou uma multidão, uma nação toda ao trabalho. E nós esquecemos que o livro começa falando exatamente que é trazido à memória de Neemias feridas emocionais, momentos nos quais a família dele do passado, eles sofreram, os quais os parentes dele agora no presente estão sofrendo, situações as quais machucou o coração de Neemias. E aí então ele começa a viver uma nova fase da história dele.
E aí eu entendo, a primeira coisa que eu entendo é que todos nós estamos sujeitos a feridas emocionais. Todos nós. Neemias vivia no palácio, Neemias vivia uma vida tranquila, tinha um bom emprego, um bom trabalho. Neemias era bem colocado no meio da sociedade, mas ele também é sujeito a feridas emocionais. Mas infelizmente nós colocamos aí a geração de super crentes como pessoas que não vão passar por momentos difíceis. E quando alguém se aproxima da gente, nós não conseguimos assumir a nossa dor, não conseguimos assumir as feridas emocionais que nós temos. E, gente, quando nós falamos que para que possa resistir à cura, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu tenho a doença, porque senão eu não vou atrás da cura. E quando eu penso numa mensagem que fala de feridas emocionais, eu tenho que lembrar se eu tenho alguma ferida emocional. E é exatamente isso que Neemias coloca aqui quando ele expressa, quando chegaram para ele e falaram da situação dos seus familiares, falaram da terra de Jerusalém, ele simplesmente se assentou e chorou. E aquilo trouxe à memória toda a tristeza que o seu povo passou, toda a tristeza que o seu povo sentiu. E aí então algumas reações positivas. Nós já vimos algumas reações negativas, mas nós temos que ter algumas reações positivas, e a primeira delas não é novidade. Chore, chore, chore e chore muito. Chore diante da dor, diante da tristeza, da perda, diante daquilo que causa uma ferida. Chore, porque o choro já foi comprovado que ele traz uma grande cura dentro de nós. O fato de chorarmos uma coisa que a sociedade tirou de nós, porque o século XX trouxe para nós a seguinte questão: o homem que é homem não chora. E diante de uma sociedade que cada um por si, se você demonstrar fraqueza, você está fora da sociedade. Então, quando nós pensamos nessa realidade, quantas vezes nós começamos a guardar as coisas, a guardar, e não expressamos através do choro? Chore, querido, chore. Chorar não é sinal de fraqueza. Abra o seu coração e comece sim diante de Deus, diante de uma pessoa, comece a chorar, comece a demonstrar a sua dor, comece a deixar sair aquelas feridas que estão dentro de você. Chore, chore, chore muito. Mas tem um detalhe: pare de chorar, pare de chorar. Tem pessoas que há 10 anos choram pelo mesmo motivo, todo dia de manhã acordam com aquilo na mente e continuam chorando. Pessoas continuam com as mágoas guardadas no coração, pessoas continuam alimentando aquelas feridas emocionais, e ao longo da história a única coisa que fazem é chorar. Quantas vezes encontramos pessoas que chegam para nós e falam que estão tristes porque algo aconteceu, e quando você começa a conversar, ela fala: pastor, isso eu tinha acho que 8 ou 9 anos, e eu lembro quando um tio meu, ele deu uma bala para minha prima e não deu para mim uma bala, sabe, pastor, depois daquilo a minha vida não foi mais a mesma. Gente, quantas feridas nós trazemos na nossa infância, quantas mágoas nós temos que nós guardamos no nosso coração contra outras pessoas, porque nós simplesmente preferimos chorar. Ai, como é bom chorar, como é bom poder curtir esse momento. Lembra na nossa adolescência, quando um namoro não dava certo, a gente não via a hora de chegar em casa, pegar o nosso Walkman amarelinho, colocar sair pela madrugada, a musiquinha de Daniel, né? João Paulo e Daniel, né? Estou apaixonado. Aí colocar e chorar. Aí depois, né, eu fiz isso, alguém me contou, alguém me contou. Gente, mas nós gostávamos disso. Mas no outro dia a gente saía, levei mesmo fora, ou alguém para namorar, começava um novo namoro. Mas tem pessoas que levam a vida inteira assim, não conseguem amar o esposo porque o pai machucou lá no passado, o pai não foi um bom pai, foi um pai ausente, não consegue respeitar a mãe porque um dia ouviu que a mãe brigou com o pai por um motivo que não existia. Pessoas estão vivendo a vida inteira baseadas em sentimentos da infância, da adolescência, da mocidade, e nós continuamos a chorar. Neemias, ele se colocou diante do Senhor, ele disse: estive eu assentado e chorei e lamentei por alguns dias. Neemias não ficou o resto da vida chorando, alguns dias foram necessários. Nós temos que viver sim o nosso luto,
Mas nós temos que também pegar um dia e falar, não, agora tudo vai ser diferente. Agora eu vou mudar essa história, agora eu vou renovar a minha vida. E lembre-se das promessas de Deus. Lembre-se. Nós vamos parar de chorar quando nós começarmos a trazer à nossa memória as promessas de Deus. E é exatamente isso que Neemias faz. Ele faz alguns dias ele chorando, jejuando diante de Deus. E aí fala, ó Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ó Senhor, o Senhor prometeu livrar o seu povo, o Senhor prometeu abençoar o teu povo. Senhor, o Senhor prometeu estar junto com o seu povo. Mas sabe o que nós trazemos à memória? Promessas humanas. Pessoas que prometeram coisas para nós. Pessoas que disseram algo para nós. Pessoas que prometeram estar do nosso lado o tempo todo. Mas na primeira dificuldade, se afastaram. E queridos, promessas humanas decepcionam. Mas promessas divinas, elas restauram a alma. E por isso nós podemos orar confiadamente. Quando alguém me promete algo, eu posso até ser ferido por ela, mas o que Deus promete, Ele não volta atrás. E por isso eu posso chegar, como Hebreus 4,12 fala, de maneira confiante no trono da graça, a fim de receber misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Comecemos então a orar de maneira confiante. Se alguém me disse que para que possa liberar o perdão, para que possa olhar para a pessoa e voltar a amar, a primeira coisa que temos que fazer é orar por ela. Começar a orar para que Deus abençoe também a vida dessa pessoa. Então nós guardamos sentimentos ruins no nosso coração e não conseguimos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E também nós temos que falar sobre as nossas feridas, sobre as experiências negativas que nós tivemos. Nós temos que aprender a compartilhar isso, aquilo que nos traz dor, aprender a falar aquilo que nos traz a memória. Nós temos tristezas, angústias, dor. Nós temos que aprender a compartilhar aquilo que está incomodando o nosso coração. Mas faz o seguinte: compartilha com quem ajuda. Não vai compartilhar com quem não vai ajudar você. Sabe por quê? O que Neemias faz? Ele diz assim: Senhor, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dar-lhe mercê perante esse homem. Ele sabia que somente o rei poderia ajudá-lo. Ele sabia que somente o rei poderia dar condições para ele de voltar e restaurar Jerusalém. Mas quantas vezes nós lamentamos com todo mundo, e aí nós questionamos: todo mundo sabe da minha vida, todo mundo fala de mim, todo mundo sabe que eu sou tadinho dele, porque nós falamos para elas. E aí nós começamos a criar outras feridas emocionais, porque nós procuramos pessoas que não são confiáveis, pessoas que não são. Gente, só uma coisa: eu vou falar para o meu melhor amigo. Lembre-se que o seu melhor amigo tem um melhor amigo, que ele só vai contar para o melhor amigo dele, que tem outro melhor amigo, que promete só contar para o melhor amigo dele. Então aprenda a escolher quem é o seu melhor amigo. Aprenda a saber com quem você vai conversar, porque há uma frase que você diz hoje, amanhã pode ser usada contra você. Não é assim que nós aprendemos nos filmes, nos tribunais, que tudo que nós falarmos será usado contra nós. Quantas vezes situações que são simples, palavras das quais nós falamos, e lá no futuro, numa discussão, um problema, alguém levanta e mexe na ferida de novo e cutuca a gente. Querido, quer que uma ferida seja curada? Comece a compartilhar. Falar da dor é bom, falar da dificuldade é muito bom, falar da ferida é joia. Mas saiba com quem você está falando, saiba com quem você está compartilhando a sua vida, e trace objetivos. Sonhar é preciso. Deixar de viver porque algo no passado nos feriu, nos magoou. Deixar de tomar decisões hoje porque eu falei numa decisão no passado. Deixar de desfrutar daquilo que Deus tem me dado hoje porque um dia no passado alguém em nome de Deus falou coisas para mim que me magoaram.
Gente, quantas vezes nós fazemos isso? Nós deixamos de sonhar, nós deixamos de querer alcançar alguma coisa, nós deixamos de traçar objetivos para a nossa vida, e aí nós começamos a esperar a morte, nós começamos a esperar o dia da morte. Ah não, eu não vejo a hora de Jesus voltar. Ah, gente, sabe, eu estou aguardando porque esse mundo é difícil de viver, eu já não tenho mais o que fazer, já estou com 20 anos, não sei mais. Não sei porquê, sabe, Deus podia me levar com Ele, isso é tão bom. Gente, trace objetivos mais realizáveis. Trace objetivos, mas que sejam realizáveis na sua vida, para que você não crie outra ferida emocional. Quantas vezes nós começamos uma nova porta que se abre, parece que encontramos o paraíso agora. E aí já começamos a dar um passo maior do que a perna. Já começamos a sonhar com outras coisas. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora sim. E de repente, a casa cai. Então eu tenho que aprender a traçar objetivos que sejam realizáveis. Neemias não saiu dali na loucura, não saiu dali, agora ele tá bom, vai, não vou. Não, ele começou a procurar pessoas que o ajudassem, pessoas que dessem para ele a madeira necessária, o tijolo necessário, o cimento necessário, pessoas que pudessem estender a mão e falar: Neemias, nós estamos juntos com você, nós vamos reconstruir esse muro, nós vamos levantar essa cidade, vamos reerguer esse povo. Comece então, querido, a sonhar em coisas que você pode alcançar, que você tem certeza que Deus quer para a sua vida. Quarta-feira o pastor falou sobre isso com a gente, o pastor Marcos, quando ele disse que muitas vezes nós fazemos coisas as quais Deus não mandou que fizéssemos. E aí Provérbios 19:3 fala que a estultícia do homem corrompe o seu caminho, mas o coração dele se ira contra Deus. Porque nós começamos a ter objetivos tão grandes e aos quais nós não conseguiremos realizar. Comece a traçar objetivos para a sua vida, mas aqueles que você sabe que vai conquistar, e cada um deles vai fortalecer a sua vida. Construa relacionamentos. Construa relacionamentos. Neemias vai na presença do rei. Ele sai da presença do rei, lá no capítulo 2, versículo 18, diz assim: e lhes livrarei com uma boa mão do meu Deus estiver comigo, e também as palavras que o rei me falar. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Sozinho você não vai conseguir fazer nada. Sozinho, esses dias eu fiz com uma mocidade um teste com eles, peguei um elástico, coloquei atrás do dedinho e atrás do dedão, e mandei eles tirarem com uma mão só. Não consegue tirar. Um simples elástico nós não conseguimos tirar com uma mão só. Há necessidade de você colocar a outra. Nós somos seres relacionais e precisamos nos relacionar constantemente. Nós precisamos de pessoas do nosso lado sempre, pessoas que nos amam e por isso nos corrigem, pessoas que nos amam e por isso mostram o nosso erro, pessoas que nos amam e pessoas que nos apoiam. Para isso, queridos, você tem que construir relacionamentos edificantes. Infelizmente, pessoas que não deram certo no relacionamento, elas saem namorando todo mundo. Pessoas que têm uma guarda com um amigo, começam a contar da sua vida para todo mundo. Pessoas que foram feridas em várias situações, elas simplesmente começam a criar várias outras. Comece a construir relacionamentos que possam edificar a sua vida, edificar o seu dia a dia. E quando nós pensamos em edificação num relacionamento, nós lembramos da igreja. É fundamental que a igreja crie a cada dia relacionamentos edificantes. A igreja ela precisa ser uma comunidade terapêutica, aonde as pessoas são tratadas, aonde as pessoas são curadas, aonde as pessoas começam, através de relacionamentos, começam a ser restauradas, a entender que é possível sim você amar as pessoas e ser amadas por elas. Mas a igreja jamais pode ser aquela que vai desmotivar a nossa vida. Infelizmente, sabe quando alguém vem fazer semana passada teve aqui os presentes, daí ela chega a uma conclusão. Ela chama o anjo e fala assim: anjo, mas todos esses presentes aqui eu não vou usar no céu. Aí o anjo fala assim: meu querido, na verdade é para você usar lá na terra, mas como você não buscou, não pediu, fica guardado. Quantas coisas nós queremos
mas nós não buscamos, nós não sonhamos com mais intensidade. Pensa na sua vida familiar. Sonhe com mais intensidade na sua vida familiar. O texto fala: tomai esposos, gerais filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, das vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Queridos, creia que Deus tem o melhor para a sua família. Sonhe com mais intensidade para a sua família. Deixe de abrir mão da sua família. Muitas vezes, diante de qualquer dificuldade, nós começamos a abrir mão do nosso lar, nós começamos a abrir mão da família. Comece a acreditar que Deus tem mais para a sua família. Comece a sonhar com mais intensidade para o seu lar, para que o seu casamento seja melhor, para que os seus filhos sejam melhores, para que você viva num lugar abençoado no seu lar. Sonhe com mais intensidade para a sua família. E o texto continua dizendo assim: procurai a paz na cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Sonhe com intensidade por dias melhores, por dias melhores. Se você orar pela cidade, a cidade vai ter paz, e consequentemente você vai ter paz. Sonhe com dias melhores. Nós temos acompanhado as tragédias do Rio de Janeiro. E o que mais surpreende, o que mais comove o nosso coração, é quando aparece alguém que perdeu tudo, e está como voluntário, resgatando corpos, tentando achar vidas, ajudando em abrigos. E quando é perguntado, eles dizem: nós queremos dias melhores, nós queremos paz. Eu tenho certeza que você quer para a sua vida dias melhores. Se perguntar se você quer que a sua vida continue da maneira que está, eu tenho certeza que você vai dizer: eu quero dias melhores para mim. Eu quero dias melhores para a minha família. Eu quero dias melhores para as pessoas ao meu redor. Eu quero dias melhores para a minha empresa, para o meu trabalho. Eu quero dias melhores para o meu ministério, para a minha igreja. Eu quero dias melhores. É exatamente isso que Deus está falando aqui através do profeta àquela nação. Deixe de ficar assentado do lado do rio chorando. Comece a sonhar com dias melhores. Pare de achar que a morte está chegando e não tem o que fazer. Comece a sonhar com dias melhores. Comece a sonhar com dias melhores. Queridos, coloque o pé. Um pouquinho do ministério do louvor para vir à frente. Nós iremos estar lutando com o Senhor. Eu quero que você pense nessa frase: sonhe com intensidade com dias melhores. 2011 será melhor se você sonhar mais. 2011 será melhor se você vencer as suas frustrações, se você reconstruir a sua espiritualidade e se você sonhar com mais intensidade. Eu creio que esse cântico fala exatamente isso. Tentaram destruir os nossos sonhos, tentaram tirar do nosso direito de sonhar, mas Deus não deixou que isso acontecesse. E nesse cântico ao Senhor, colocando seus sonhos na presença dEle.
dia você esqueceu e você não realizou, apenas esqueceu. Porque os seus sonhos, você deseja sonhar mais esse ano, você deseja sonhar com mais intensidade. Você faz com o Senhor agora. Nós iniciamos esse cântico queremos que da parte do Senhor venha a cura, da parte do Senhor venha a multiplicação, venha o desejo, a vontade de sonhar, e essa possibilidade que Ele tem nos dado. Senhor, é a tua igreja, Pai, é o teu povo, ó Deus, família constituída pelo Senhor, para o Senhor, Pai. Uma nação das propriedades exclusivas do Senhor, uma nação que a tua palavra diz, ó Deus, que nada vai nos separar do amor do Senhor, Deus. Ó Pai, o povo que o Senhor escolheu amar, e esse amor, Deus, nos aproximou do Senhor por meio de Cristo Jesus, ó Pai, que está firmado nesse sacrifício que Ele realizou. Nós cremos, ó Deus, que assim a nossa vida está nas Suas mãos. E Pai, o Senhor nos fez sonhadores, ó Deus, com desejo de conquistarmos, de sonharmos, ó Pai. Mas, ó Deus, pessoas nessa noite precisam que seus sonhos sejam restaurados. Pessoas precisam nessa noite voltar a sonhar com intensidade, ó Deus. Pessoas necessitam de reconstrução em sua vida espiritual. Mas que verdade, ó Deus, seja na tua palavra, que busca intimidade, que busca, ó Deus, maturidade, que busca restauração. Deus, nós clamamos, ó Deus, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. O Senhor venha abençoar, Deus, cada vida aqui nessa noite, cada pessoa que nos acompanha pela internet, Deus. Pessoas, ó Deus, que deixaram de sonhar, pessoas que deixaram de buscar, pessoas que muitas vezes abriram mão de suas vidas, que estão apenas esperando a morte. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que 2011 será melhor se sonharmos mais, se sonharmos com mais intensidade. E nós temos sonhos, nós queremos ter mais sonhos para a nossa família, para a nossa vida espiritual, para a nossa igreja, para a nossa vida financeira, para a nossa vida material, todos. Nessa noite nós clamamos, ministra a cura, ministra a restauração, ministra, Pai, essa multiplicação que vem do Senhor, Pai, que nos dê o seu 2011 melhor, porque nós queremos sonhar mais, porque nós somos feitos sonhadores. E assim como a nação de Israel choraram, se assentaram e choraram, derrubou as suas armas pelas árvores, porque não tinha motivo para se alegrar. Mas assim como a nação de Israel voltou a se alegrar, e assim o coração se encheu de gozo, os lábios se encheram de riso, e eles ficaram como quem sonha, como o Senhor restaurou as sortes daquela nação. Da mesma forma, nessa noite, nós queremos abandonar o choro, nós queremos, ó Deus, tomar as nossas armas nas nossas mãos e voltarmos a cantar, voltarmos a sonhar, voltarmos a conquistar. E assim, ó Deus, nós saímos aqui nessa noite alegres, pessoas assim, ó Deus, com convicções, com a certeza de grandes coisas feitas do Senhor por nós. Por isso estamos alegres, com efeito, grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. O Senhor nos abençoe. Confirme a palavra no nosso coração. E não deixe que os ladrões de sonhos venham invadir o pessimismo, as frustrações, os falsos profetas. Mas nos permita, Deus, ouvir a voz do Senhor. Essa voz que nos diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então vamos ministrar mais uma vez esse canto. Eu peço que entre os pedidos de oração, nós iremos ministrar com certeza nesse texto que encerra essa mensagem dessa noite. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. E veio a visão.
depositarmos confiança e fé nessa sexta geração. Deus, as situações difíceis, problemas insolúveis, dificuldades que requerem milagres, Pai. Por isso nós entregamos ao Senhor, crendo que Tu és soberano, Tu podes todas as coisas. E humildemente, por sermos do Senhor, nós nos aproximamos de Ti. A igreja que Teu reunido, com só pensamento, com só fé no seu coração, entregando ao Senhor esses pedidos de oração. Nós almejamos por boas notícias, pela transformação, pela intervenção graciosa do Senhor. E nós cremos que o Senhor vai fazer isso, e fazer ainda mais, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera em nós. Entregamos tudo nas Tuas mãos, cada vida e presente a Tua igreja, Senhor. É Tua pertence, Senhor. Agora, irmãos queridos, vive em paz, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, nosso Pai, a comunhão bondosa do Espírito Santo de Deus, depois sobre todos nós, hoje para todos. Cortou. Esse cortou, eu acho. Esse não cortou lá. Já? Acho que já cortou. Só começo, vai ver as lutas aqui pra frente. Sabe? Você vai ver onde eu venho, não tô pra ninguém lá, não tem ninguém tararé aqui não. Todo mundo que passava no conselho falava assim, não, hoje a mocidade da igreja é forte, porque o pastor trabalha com mocidade. Mas talvez um dia eu possa dividir a igreja. E aí, você vai ficar com Cristo? Vamos olhar, mas como assim? Qual é a palavra de incentivo, de motivação? Vamos lá, você está com Jesus, agora você é a maioria, agora você tem uma igreja para abraçar você, uma igreja para andar com você, para chorar com você, para sorrir com você tem uma igreja que está do seu lado, mas nós insistimos de falar, não, vai dar tudo errado, não, a mocidade vai fazer, não vai dar certo, a UPA vai fazer, não vai dar certo, as mulheres vão fazer, não vai dar certo. Gente, começamos então a viver de uma forma que tudo vai dar certo, porque a igreja é do Senhor, e a promessa dele é, nem as portas do inferno prevalecem contra ela. Então relacionamentos edificantes devem existir dentro da igreja, e para que seja edificante deve ter perdão, deve ter amor, deve ter consciência que nós necessitamos um dos outros, porque se a igreja não tiver consciência disso, nada vai para frente. E aí, queridos, persevere. Não fique desanimando diante da primeira ferida que vai ser causada no seu coração. Não fique desanimando na primeira adversidade que vem na vida, mas persevere mesmo em meio às lutas, mesmo no momento de luta, persevere. E aí, quando nós pensamos em perseverar, nós temos que entender aonde nós queremos chegar. Saiba aonde você quer chegar. Elias sabia que era a reconstrução do mundo. Saiba.
para você não ficar correndo para o lado errado. Saiba aonde você quer chegar. Recobre as suas forças a cada dia. Saiba que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós toda manhã. Isso significa que nós não iremos ser consumidos naquele dia. E eu tenho força para viver. Libere perdão e receba perdão. Gente, ontem eu brinquei lá no jantar, que quando a gente fica mais gordinho, a gente começa a andar mais. A gente já não consegue passar entre as mesas, tem que dar uma volta maior assim. Então, quando você começa a guardar a falta de perdão, você começa a andar mais, sabia disso? Você chega na igreja, você vê um lugar vazio aqui, aí você não ama aquele irmãozinho que está ali. Aí você tem que dar a volta na igreja inteira para sentar do outro lado. Você está andando por uma rua, você vê a pessoa lá na frente, você dá a volta para andar. Quem está sofrendo mais? Simples, andar. Agora, quantas vezes deixamos de ser abençoados? Vai ter fulano e tal, vai. Não vou. Aprenda a liberar perdão e reconstrua a sua autoimagem e a sua autoconfiança. E para encerrar, queridos, feridas emocionais, a cura existe. E alguém já disse isso para a gente com as seguintes palavras: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, diante de uma multidão com feridas emocionais, ele disse: tira esse peso das costas de vocês, tira tudo isso que está incomodando vocês, coloca sobre mim, e leva sobre vocês a perfeição, leva sobre vocês a cura, leva sobre vocês a calma, leva sobre vocês a paz que excede todo entendimento. O ministério do louvor também, diante de uma afirmação tão forte de Jesus, isso que ele faz em forma de promessa. Ele afirma que eu vos aliviarei. O que ele está dizendo é: a dor que vocês estão sentindo, as feridas que vocês têm, eu irei aliviar essa dor. A promessa que Jesus faz é colocar sobre nós um fardo leve, um fardo suave, porque a promessa dele é: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos colocar em pé, nós iremos diante do Senhor manifestar que esse Deus é um Deus de promessas, e Ele tem prometido muitas coisas, e Ele tem cumprido.
libertar. Ministro esse cântico ao Senhor. Sentimentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Creia nisso. mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Desde a aliança de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Queridos, sabemos que talvez pudesse chamar todos na frente, mas seria mais um momento de emoção, mais um momento no qual poderíamos aliviar um pouco as feridas emocionais, mas para que ela seja curada, a necessidade de uma ação maior,
O fato de Neemias apenas se assentar e chorar e jejuar diante do Senhor por alguns dias apenas foi o começo da cura, mas o fato de sair ao encontro daquilo que trouxe dor ao coração dele foi o que aliviou a sua dor. Então eu creio que você sabe exatamente o que deve fazer depois dessa noite. Você procurar talvez pessoas que o magoaram, pessoas que você magoou, situações as quais você traz à memória com uma certa tristeza, e abandonar essas situações e pedir perdão e aprender a perdoar pessoas. Eu peço que o cesto de oração entre agora e nós vamos orar pedindo ao Senhor que, assim como Neemias foi ousado o suficiente para levantar uma nação, que sejamos também ousados para que possamos aproximar daquelas pessoas ou de situações e pedir ao Senhor que nos dê a cura necessária. Vamos falar com Deus, feche seus olhos. Eu quero que você coloque mesmo diante do Senhor aquela que é a sua ferida emocional e peça a Ele força, sabedoria, discernimento para que você possa vencer essas feridas. Pai, nós agradecemos ao Senhor Deus pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua presença em nossa vida. Como nós acabamos, ó Deus, de ministrar através desse cântico, que os Teus olhos permanecem sobre nós, ó Pai. E o Senhor não é um Deus de longe, mas é um Deus de perto. Tão perto que conhece o mais profundo do nosso ser, conhece cada ferida que nós trazemos, ó Deus, ao longo da nossa história, as quais nós pedimos, ó Deus, que com Teu bálsamo, ó Pai, venha, Deus, passar sobre nós, ó Deus, a cura do Senhor, para que, Deus, possamos viver, ó Deus, sem essas feridas que muitas vezes causam tanta tristeza em nós, e infelizmente também nas pessoas que estão ao nosso redor. Pai, nós pedimos a Deus forças, sabedoria, Deus, ousadia, para que, ó Deus, possamos ser curados, ó Deus, por essas feridas, ó Pai, que por tanto tempo nós choramos, nós lamentamos, ó Deus, nós muitas vezes nos colocamos diante do Senhor por causa delas, ó Pai. Mas que essa noite, ó Deus, seja a noite da cura, noite, ó Deus, do cuidado do Senhor, ó Pai, para que não tenhamos mais apenas, ó Deus, que colocar um pequeno curativo nelas, mas que possam ser curadas por completo. Pai, ministra o perdão sobre as nossas vidas, ó Pai, ministra o perdão, ó Deus, porque nós temos pecado contra Ti. Ó Deus, nos ensina a liberar perdão às pessoas que nos magoaram. Ensina-nos, ó Deus, a pedir perdão para aquelas pessoas às quais nós magoamos, ó Pai. E tira da nossa memória, Deus, tudo aquilo que não nos traz esperança. E nos ensina, Deus, a viver novos, ó Deus, momentos, ó Deus, novos relacionamentos, novas amizades, uma nova vida com o Senhor. Coloque em nós a mente de Cristo, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, intercedendo por nós e pelos nossos familiares, e também por esses pedidos, ó Deus, que estão sendo colocados diante do Senhor nesse cesto, ó Deus. Pedindo, ó Pai, que o Senhor venha orar com carinho cada um deles e abençoar, ó Pai. Abençoar conforme a Tua graça, conforme o Teu amor, conforme a Tua misericórdia. O Senhor sabe, Deus, que cada pedido, Deus, alcança uma área de uma vida de alguém. E assim nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja agindo de uma forma graciosa e surpreendendo-nos, ó Deus, com a Tua graça. Nós te agradecemos por essa noite, por esses momentos na Tua casa, Pai. E nós te louvamos, ó Deus, e nos entregamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Agora, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, esteja sobre nós, o povo do Senhor, e todo o seu povo espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Antes de você sair, só um segundinho, queridos. Pastor Alexandre vai continuar aqui na frente. Se alguém precisar de uma oração, quiser conversar alguma coisa sobre esse assunto, eu e o pastor Boas estaremos lá à porta. Mais uma coisa para os nossos visitantes: nós temos um presentinho para você.
Ali ao sair, do lado esquerdo, por favor, procure o evangelista Edson, que vai conversar com você, bater papo, também te dar um presentinho. Que Deus abençoe a todos. Salve você. Só um instantinho, por favor, queridos, até nós chegamos a